Agora nós vamos começar a resolver a lista número 4 de exercícios de pré-cálculo. E essa lista número 4, ela fala a respeito de... Ela começa a falar a respeito do princípio do estudo das retas e das circunferências. Então vamos começar com os primeiros exercícios. O primeiro exercício da lista é o seguinte. Foi dado esses dois pontos. E estes dois pontos pede-se para determinar o simétrico em um eixo das abscissas e o simétrico do eixo das ordenadas. E o simétrico em relação à origem. Então, vamos resolver este exercício. Primeira coisa, vamos entender o que é eixo das abscissas, ordenadas e origem. É bem simples. Você tem aqui o plano cartesiano. Eixo X e eixo Y. Eixo X e eixo Y. Uma vez que a gente tem esses dois pontos, esses dois eixos, o ponto de encontro desses dois eixos representa a origem. E aí está o seguinte, o que é o eixo X? O eixo X é o eixo das abscissas. O que é o eixo Y? O eixo Y é o eixo das ordenadas e a origem é o ponto de encontro. Muito bem. Vou colocar aqui um ponto simétrico, um ponto aqui aleatório que é o ponto P. Este ponto P, ele vai ter projeções. Uma projeção sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Essas projeções vão determinar as coordenadas x e y em relação a esses dois eixos. E aí, a distância da origem até essa projeção vai representar o valor de x. E a distância da origem até este ponto aqui, que é a projeção de P em y, vai representar o valor de y coordenada y. Muito bem. Uma vez que a gente tem isso, quando a gente quer desenhar uma simetria, o que a gente faz? A simetria em relação ao eixo x nós vamos desenhar, vamos prolongar um segmento. Vamos prolongar um segmento que tem mesmo tamanho que o segmento P até x, de mesmo tamanho que este de P até a sua projeção, só que no sentido contrário. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, para termos a simetria em relação ao eixo das abscissas, o que a gente faz? A gente vai prolongar, temos aqui esse segmento aqui, o que a gente faz? A gente vai prolongar esse segmento no sentido contrário, que vai ter mesmo tamanho que esse segmento aqui. Esse segmento aqui vai ter mesmo tamanho que esse segmento aqui. Então é isso que vai acontecer. E ao fazermos isso, nós vamos ter no final um ponto, e este ponto vai ser o simétrico em relação ao ponto P, em relação a x. É o simétrico do ponto P em relação ao eixo das abscissas. E esse simétrico vai ter coordenadas dadas por y, menos y, porque ele está no sentido negativo de y. Repare que aqui vai medir y, e aqui embaixo também vai ter medida de y, só que no sentido negativo. E coordenadas de x, porque a distância da origem até este ponto aqui vai ser exatamente igual a x. Então, o que acontece nessa brincadeira aqui? Acontece o seguinte, que para determinar os simétricos A e B em relação ao eixo das abscissas, o que vai acontecer? É simples, eu só inverto o valor de y. Então, vamos ter 1 e menos 4, menos 2 e menos 3. E se eu for fazer o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, o mesmo raciocínio. Vou ter aqui um segmento, esse segmento aqui, que vai ter tamanho exatamente igual a x. O que eu vou fazer? Vou desenhar um novo segmento, vou prolongar um segmento no mesmo sentido de x, que também vai ter tamanho, do mesmo sentido desse segmento aqui, que vai ter tamanho de x. E aí eu vou ter aqui no final desse segmento o ponto P', que é o simétrico em relação a P, em relação ao eixo das ordenadas. E aí faço o desenho das coordenadas. Qual é a coordenada deste ponto que é simétrico a esse? Repare que é menos x, porque ele está no sentido negativo. A distância daqui para cá é x, porém, se formos projetar, aqui vale menos x, que é o oposto daqui, que aqui está no sentido negativo. E o valor das ordenadas, y. Então,
Para determinar simetria em relação ao eixo das ordenadas, o que eu faço? Eu simplesmente inverto a coordenada de y. Então aqui vai ser menos 1, 4, 2 e 3. E por último, simetria em relação à origem. Esse é o mais simples de todos. Porque simetria em relação à origem, eu vou pegar um segmento que vai de O até P, esse segmento aqui, de O até P, e vou desenhar vou projetar no sentido contrário um outro segmento que vai de O até o ponto P', que vai ter o mesmo tamanho do que o segmento AP. Então, esse segmento aqui e esse segmento aqui tem o mesmo tamanho. Se esses dois segmentos têm o mesmo tamanho, a projeção em x foi para o sentido negativo, em y foi para o sentido negativo, a projeção em x foi para o sentido negativo também. Quais são as coordenadas? Menos x e menos y. Então, a projeção do simétrico em relação à origem vai ser menos x e menos y. Então, quais são as coordenadas em relação à origem? Menos 1 e menos 4. E aqui vai ser 2 e menos 3. Assim, resolvemos este primeiro exercício e vamos para o próximo. Agora, o próximo é o seguinte. Temos um ponto P que tem abscissa igual a menos 6. Distância deste ponto P até um ponto 1 e 3 é raiz de 74. O ponto P faz parte do terceiro quadrante e pede-se para determinar a ordenada do ponto P. Esse é o segundo exercício. Então vamos resolver esse probleminha. Esse probleminha ele é bem simples de ser resolvido. Por quê? Nós temos aqui o ponto P. Vou fazer de azul para vocês visualizarem. Nós temos aqui o ponto P. O ponto P, ele vai ter coordenadas dadas por abscissa vale menos 6 e a sua ordenada é desconhecida, que é o que a gente quer descobrir. A distância deste ponto P até um determinado ponto, 1 e 3, que eu vou chamar de ponto A, vale 74. Então, a distância do ponto P até o ponto A é igual a raiz de 74. Ok. Então, vamos usar essa informação. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada de x, x0 quadrado, y menos y0 quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui? Distância entre dois pontos. Então vamos lá, vamos calcular a distância do ponto A até o ponto B, ou do ponto B, do ponto A até o ponto P, ou de A até P, ou de P até A, tanto faz. Então vamos lá. Essa distância vale raiz de 74. Vamos lá. Eu vou selecionar como conjunto de partida, como ponto de partida o A e vai em direção a P. Então vamos ter o seguinte. Ponto de chegada é menos 6. Menos... ponto de chegada é menos 6, menos 1. Então, ponto de chegada de x é menos 6, ponto de sair de início menos 1 é igual a 1. Então, aqui é menos 6 menos 1 ao quadrado. Aí aqui, ponto de chegada, y. Ponto de partida, menos 3 ao quadrado. Ok. Menos 6 com menos 1, fazendo essa conta dá menos 7. Menos 7 ao quadrado, isso aqui vai resultar em 49. Y menos 3 ao quadrado, expandindo isso aqui é um produto notável já conhecido, vai ser igual a y quadrado, menos 6y, mais 9. Isso aqui é um produto notável do tipo, vou fazer aqui em cima, do tipo seguinte, x mais y, no caso nem é mais, é menos ao quadrado, é igual a x quadrado, menos 2 vezes xy, mais y quadrado. Então, fazendo isso, aplicando aqui, eu chego nisso. 49 mais 9 vai ser igual a 58. Já faço essa conta aqui diretamente. Vai ser igual a 58. E aí, o que eu faço? Elevo os dois lados ao quadrado. Elevando aqui ao quadrado e elevando aqui ao quadrado, eu chego a 74. Esse 74, ele vai passar para cá. E aí, vai se subtrair com o 58. Fazendo 74 menos 58, vai dar menos 16. Então, toda esta equação vai ser exatamente igual a 0, igual a menos
16 mais y quadrado menos 6y. E aí o que eu faço? Vou resolver esta equação do segundo grau. Então vou organizar aqui. 0 é igual a y quadrado menos 6y menos 16. Muito bem. Aí aqui vamos por soma e produto. Qual é a soma das raízes? A soma vai ser menos o coeficiente que se encontra acompanhado do termo linear, vai ser 6 sobre 1. E o produto vai ser igual a coeficiente C, que é a constante, dividido por A. Então vai ser igual a menos 16. Muito bem. Qual é o conjunto de divisores dessa constante aqui? O conjunto de divisores dessa constante é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8 e mais ou menos 16. Acredito que eu não tenha faltado nenhum, não. 1 e 16, 2 e 8 e 4, 4. Isso mesmo. Dois números. Outra coisa. Produto, ele é negativo. Então, teremos uma raiz positiva, outra raiz negativa. Muito bem. Quais são os dois números que fazem parte do conjunto desses divisores que, somados a 6, multiplicados a menos 16, e que uma é positivo e o outro é negativo? Vamos lá, vamos analisar aqui. Uma possível resposta é fazer y igual a 8 positivo, e a outra possível resposta é fazer y igual a menos 2. São duas possíveis respostas aqui. Vamos verificar. 8 menos 8 ao quadrado vai ser igual a 64. Aqui vai ser exatamente igual a 48. 48 negativo menos 16 é 64, então 8 deu certo. Menos 2. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 2, que vai ser 12. 4 com 12, 16. Com 16 dá 0. Então está aqui as duas raízes. Muito bem. Aí agora vem a terceira informação. O ponto P está no terceiro quadrante. Então, temos duas possibilidades para coordenadas para o valor de y. 8 e menos 2, mas só pode ser 1. Como o ponto P faz parte do terceiro quadrante, no terceiro quadrante, a coordenada y ela é obrigatoriamente negativa. Então, aqui não serve. Então, qual é a resposta? Qual é o valor da ordenada? A ordenada é y igual a menos 2. Com isso, resolvemos este exercício e vamos para o próximo. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!